Então, pessoal, dando continuidade aqui, ó, condições para que a cultura se estabeleça, evitando a competição. Então, o que a gente precisa fazer para a gente evitar que haja competição entre a minha planta cultivada e a planta daninha? Então, vamos discutir. Então, preparo do solo bem feito. O solo, pessoal, ele precisa ser preparado se for um plantio convencional, com aragem, gradagem, niveladora, né, para você ter ali um maior contato entre a semente e o solo e a semente, né, para a semente absorver a umidade. Se for plantio direto, tem que tomar cuidado, principalmente com a palha, né, principalmente a questão da hora que a plantadeira passar para, nesse segunda parte aí, colocar a semente numa profundidade ideal. Então, a dessecação antecipada da palha, para ter um corte melhor da palha, para uma deposição dessa semente na profundidade correta, não muito profundo, mas também não muito acima, né, para não correr o envelopamento da semente. Sementes com alto vigor e germinação, isso aí é fundamental. Hoje, a consciência das pessoas para comprar uma semente de qualidade já melhorou bastante. Cultivar adequado para a região. Isso aqui, pessoal, é legal a gente ficar atento, porque cultivar que vai bem na nossa região, às vezes não é aquela cultivar plantada no sul do Brasil, no centro-oeste. Às vezes o norte ele requer uma cultivar diferenciada devido à temperatura média anual maior em relação aos outros estados. E a época do plantio. Plantar na época correta, onde tenha disponibilidade de água, principalmente, né, ao longo do período dos dias que a cultura ficar no campo. Isso é excelente, né, ao longo do ciclo de vida da planta. Isso aqui, pessoal, nada mais é que métodos culturais de controle de plantas daninhas. Então, a gente vai ter uma aula de controle de plantas daninhas, e isso aqui, ó, se enquadra entre o quê? Os métodos culturais. Então, você consegue aí mexer, né, seja na cultivar, seja na forma de plantar, seja no preparo do solo, para beneficiar a planta daninha e, com isso, facilitar a sua arrancada inicial. Agora, a gente tem um aplicativo que a Embrapa lançou, que chama ZARC, que é Zonamento Agrícola de Riscos Climáticos. Então, para quem nunca ouviu falar no ZARC, o ZARC é uma separação de regiões, no qual a Embrapa estabelece o início do plantio e o final da janela de plantio das culturas da região, certo? Então, na hora de você plantar um milho, uma soja, se você não segue o ZARC, você está correndo o risco de fraquejar, fracassar. Então, o ZARC, janela de plantio, início, exemplo, soja, inicia em outubro e vai lá até o dia 15 ou segunda quinzena de novembro. Depois, o milho, safrinha, inicia ali em janeiro e vai até a segunda quinzena de fevereiro. Depois disso daí, se você planta, é risco. Então, a pessoa que tem seguro agrícola, ele tem que seguir a recomendação, né, do zoneamento agrícola da região. Então, isso é interessante, né, saber que existe. Então, quem tiver interesse, baixa o aplicativo e aí você consegue observar lá as recomendações. Então, pessoal, fatores, né, do ambiente passíveis de competição, a gente já vem discutindo sobre esses fatores e agora a gente vai falar de um por um, né, sobre as consequências desses fatores no crescimento da planta daninha. Então vamos começar com o fator competição por água. Então, naquele ano em que a chuva não está distribuída de forma correta, né, como deveria ser, aquela distribuição normal, no qual chove-se de 4 em 4 dias, 3 em 3 dias, pode haver o que? Déficit hídrico.
E algumas plantas daninhas são muito mais eficientes na extração de água em relação às plantas cultivadas. A gente tem aqui, ó, Baedes pilosa, que é o picão preto, extrai água do solo em tensões 3 vezes maiores do que as alcançadas pela soja e pelo milho e pelo feijão. O que é isso, pessoal? O solo, existe forças ali que atraem a água. Então, existe um potencial matricial que a gente chama. Esse potencial matricial é a força com qual as partículas do solo seguram a água. Então, a raiz, ela precisa o quê? Succionar essa água também, né? Ela tem que ter uma tensão, a raiz, para a água sair, né, do solo e entrar na raiz. Então, a força ou o potencial osmótico da raiz, ele tem que ser maior do que o matricial que está segurando a água. Então, o que acontece? A planta daninha, nesse caso o picão preto, ela consegue atrair a água mesmo quando a força do solo é muito maior segurando aquela água, certo? Então, aquela umidade no qual a soja não conseguiria absorver água, o Baedes pilosa, o picão preto, consegue. Então, ele é mais eficiente, certo? Ele consegue extrair uma água que estava presa para a soja, mas para a planta daninha, picão preto, a disponibilidade dessa água. Então, na fase inicial do seu desenvolvimento, essa espécie, picão preto, drena grande parte, né, de fotossimilados para a produção de raiz. Então, é uma planta daninha que investe muito em raiz no início e promove o quê? As fases posteriores de desenvolvimento com maior exploração do solo e busca de água. A planta, ela é extremamente inteligente nesse aspecto, né? Então, na evolução, ela percebeu que investir em raiz no início, né, extrair aquela água que está presa com maior propriedade, e aí depois investir em parte aérea, certo? Então aqui a gente tem aqui, ó, a umidade em quilogramas por quilo de solo, então quilos de água por quilo de solo, e aqui a tensão, o potencial, que essa água ela é segurada. Então você vê que aqui, ó, em mais de 90 kPa de força, essa água consegue ser bombeada, né, por essa planta daninha. Essa planta daninha Baedes pilosa é uma planta bastante eficiente na absorção de água. Aqui, pessoal, a gente tem a questão também do coeficiente de transpiração. Então, a questão de quanto de água é transpirado pela planta. Quanto menor esse coeficiente de transpiração, entende-se que a planta é mais eficiente na questão do uso da água, certo? Então, se a gente pegar o menor número aqui, está entre amarantos híbridos, né, que é uma planta daninha, que é o caruru, desculpa. Aqui, ó, o sorgo, ele tem uma eficiência baixa de transpiração. O milho, que aqui sim são plantas cultivadas, né, os zeiamais, o sorgo vulgaris, brisanta, braquiária. Então você vê que as gramíneas, de modo geral, elas têm uma eficiência muito maior em relação à água. Aí se você pega as leguminosas ou as plantas dicotiledôneas, no caso aqui a soja, o algodão, o feijão, o arroz, embora seja gramínea, ele é uma planta C4, ele é C3, quer dizer, não é planta C4, diferente do milho que é C3, tá? Que é C4, desculpa. Então, planta C4 é muito mais eficiente que planta C3, beleza? Então, as plantas daninhas que têm um metabolismo C4, elas conseguem o quê? Uma eficiência maior do uso da água. Isso é extremamente interessante da gente entender e saber. Então, quanto menos água ela precisa, né, para transpirar, para fazer a fotossíntese, para fixar carbono, mais eficiente essa planta é. Então, o arroz, aqui só para ficar claro, o arroz, embora seja uma planta de folha estreita, uma gramínea, ele é C3. A maioria das gramíneas é C4. O arroz é exceção. Competição por luz. Então a gente falou de competição por água, competição por luz. O uso eficiente de radiação produz maior quantidade de biomassa por unidade de radiação captada. Então, a folha, né, da planta,
nada mais é que um painel solar. Necessita de absorver luz. Se aquele painel está sombreado, não vai ser eficiente na transformação da energia luminosa em energia química, que é glicose. Então, como a maioria das culturas agronômicas das regiões tropicais e subtropicais, essas plantas são cultivadas, né, nos meses em que há mais intensidade de luz, temperaturas ideais, e as plantas C4 tendem o quê? A ser as que exercerão maior competição com as culturas. Então, as plantas daninhas C4, pela eficiência da água, né, tendem a ser as plantas que também têm uma eficiência maior na questão da absorção de luz, e são as plantas daninhas mais problemáticas que a gente tem no campo, devido a essas propriedades. Então, ó, considerando todas as áreas do globo terrestre, seja aqui América do Sul, América do Norte, continente europeu, africano, estima-se que entre as 10 espécies de plantas daninhas mais perigosas, né, mais problemáticas, 8 são C4. E aqui está a relação dessas plantas. Né? Então aqui você tem o caruru, desculpa, o tiririca, os cíperos, o cínodon, que é a braquiária, você tem a eusínia, indica que é o capim pé de galinha, tem a equinocloa, né, que são também gramíneas, que causam aí bastante dificuldades no seu controle, porque são extremamente eficientes. Aqui, pessoal, foi um estudo que foi feito, no qual se plantou junto com o café. Então, você plantou o café num vaso aqui, ó, de 12 litros, né? Então, conteúdo relativo de nutrientes na parte aérea da planta de café, cultivadas em vasos, competindo com um exemplar de cada espécie vegetal em cada vaso. Então, tinha um vaso com planta de café e naquele vaso colocava planta daninha. Então, colocou Bine pilosa, Comelínea, né? Colocou Leucanthus, Nicrandra, Richardia e Sida, né? Que são, aqui no caso, o Bine é o picão preto, a Comelínea aqui é essa trapoeraba, o Leucanthus aqui é erva do macaé, esse aqui é uma planta com espinho, que eu esqueci o nome dela agora, que é mais à frente tem o nome vulgar, certo? E aí o que acontece? Você está vendo aqui, ó, o PTC. O que é PTC aqui, ó? Período total de convivência da planta daninha com a muda de café. Então, algumas plantas daninhas ficaram mais tempo no vaso com a planta de café e outras ficaram menos tempo. E aqui a gente tem o período total relativo ao conteúdo verificado da testemunha. Então, você tem aqui a quantidade de extração desses nutrientes em relação à testemunha. Então, quando a planta Baides pilosa, picão preto, estava com café, ela conseguiu o quê? A planta de café conseguiu extrair apenas 59% do nitrogênio em relação à planta sem competição, certo? Que quando estava com a comelínea, ela extraiu apenas o 30% do nitrogênio que ela precisava. Faltando o quê? O 70%, né, foi absorvido pela planta daninha, certo? E você vai observando que para cada nutriente a gente tem uma diferença, né, em relação às plantas daninhas. Então tem plantas daninhas aqui no caso do potássio. No caso do potássio, essa Leonurus aqui, ela é mais eficiente na extração do potássio, deixando menos potássio para a planta de café, certo? Então a moral da história é o seguinte: quando tem competição com planta daninha, a disponibilidade de nutriente, ela vai o quê? Dividindo pela metade, ou um terço, que a planta consegue absorver, porque a outra quantidade, ela é explorada pela planta daninha. A moral da história é essa. Então aqui o picão preto, que era uma daquelas plantas daninhas. Então o picão preto aqui da família Asterácea, né, e possui duas espécies de picão preto aqui no Brasil, mais disseminadas. Então Baides pilosa e Baides subalternus. Vou falar um pouco das plantas para a gente se familiarizando, tá, galera? Aqui a gente tem trapoeraba, é uma planta que ela tem uma resistência a glifosato. O glifosato costuma não matar essa planta,
ela já é resistente por natureza ao glifosato, tá? Então, comelínea, essa planta é bem disseminada aqui na nossa região. Aqui a gente tem a erva de macaé, não é muito disseminada aqui na região nossa, ela é mais para o sudeste. Aqui a gente tem o juá de capote, né, se costuma dar aí no meio do pasto. Tem espinhos, né, também nessa planta. A gente tem a Richardia brasiliensis, também o nome comum é Poaia branca, tá? Ela é da família da Rubiácea, a mesma família do café. Também bastante disseminada aqui na nossa região. E aqui é Guaxuma, que é a Cida, também bastante disseminada na nossa região. Então foram essas plantas daninhas que foram usadas nesse experimento. Né? E de tempos em tempos, quando a planta daninha começava a senescer, coletava a folha do café, fazia análise química e via a quantidade de nutrientes daquela planta com competição e aquela sem competição e fazia a relação. Certo? Então, pessoal, vamos falar um pouco agora de alelopatia. Então, aqui tem um conceito de alelopatia. Eu não vou ler, depois vocês leem, mas assim, de modo geral, a alelopatia é o quê? É aquela planta superior, né, que desenvolve a capacidade de produzir substâncias químicas para impedir a produção ou o crescimento de sua planta, da planta competidora dela. Então imagina, você tem uma planta de uma espécie e uma planta de outra espécie. Né? Então vamos pegar o exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Então a gente tem aqui essa planta daninha, que é a poaia branca, convivendo aqui com trapoeraba. Então você tem poaia branca, trapoeraba. Vamos supor que é hipótese que a poaia branca libere substâncias que impedem o crescimento da trapoeraba. Entendeu? Ela começa a liberar alguns aleloquímicos, que a gente chama, algumas substâncias, podem ser de diversos grupos, né, de substâncias, fenóis, substâncias de diversas formas da sua molécula, e aí a ideia, o objetivo é o quê? Impedir o crescimento da planta que viria a competir com ela, certo? Isso é a alelopatia. Então, a alelopatia, ela pode ser, né, por meios de substâncias voláteis, pode ser por meio da exudação radicular, ou seja, ela exuda na raiz, lixiviação e decomposição de folhas, às vezes as folhas da própria planta que cai. Então, pessoal, aquela folha que cai na própria planta se decompõe e aí ela produz ali também composto que podem ser aleloquímicos também. Então, dependendo da espécie de planta, pode acontecer, né, a produção de metabólitos secundários que vão, né, atrapalhar o desenvolvimento de outras plantas. Então aqui é um exemplo aqui, ó. Folha, raízes e resíduos são fontes de aleloquímicos. Então você pode ter produção de aleloquímicos pela folha viva, aqui no caso aqui, ó, são voláteis, né, são produtos gasosos. Pode ter para decomposição dos resíduos, a própria folha que cai no chão ela se decompõe. E aí esse resíduo ele vai ser o que lixiviado para o solo e aí impedir a germinação de outras sementes, pela produção aqui da raiz, exudatos da raiz, e assim acontece, né, no campo. Então pode ser de várias formas que pode ocorrer a produção aí desse aleloquímico. Então aqui mais um exemplo, então pode ser pela volatilização, né, da folha, pode ser aí pela produção da raiz. Então aqui no caso aqui, ó, a planta ela pode produzir na folha, seja volátil ou seja não volátil. Esse produto ele pode ser escorrido para o solo, lavado da folha aí para o solo. Aqui os exudatos da folha também, que a folha também produz exudatos. E aqui no solo impede o que? A germinação de outra planta daninha. Então você está vendo que a planta daninha aqui, ó, nesse raio aqui, não há produção, não há germinação de planta daninha. O produto tóxico impede essa germinação. Mais um exemplo. Então, volatilização, lixiviação, decomposição da matéria orgânica
da própria folha da planta, aqui a lixiviação dos exudados da folha, e aqui na raiz pode ocorrer produção de aleloquímicos, certo, pessoal? Então, a gente chegou aqui mais 20 minutos de aula, vou dar uma paralisada e a gente retoma aqui na questão da interferência.